Olá, graça e paz, pessoas amadas e escolhidas, muito bem-vindos, boa noite, lendo a Bíblia diariamente. É assim que nós vamos ler a Bíblia toda. Nessa ocasião, vamos ler o livro de Números, capítulo de número 28. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: dá ordem aos filhos de Israel, e diz-lhes da minha oferta, do meu alimento para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para me oferecê-las ao seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor. 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito cada dia, em contínuo holocausto. 1 cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás à tarde. A 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de alimentos, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. Este é o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro no santuário, oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás à tarde, como a oferta de alimentos da manhã, e como a sua libação oferecerás, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Porém, no dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimento com a sua libação. O holocausto é de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 cordeiro de 7 anos, sem defeito, e 3/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para um novilho, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de alimentos para um cordeiro. O holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E as suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para um novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para um carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor. Além do holocausto contínuo com a sua libação se oferecerá. Porém, no mês primeiro, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerá pães ázimos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada e holocausto ao Senhor. 2 novilhos e 1 carneiro, e 7 cordeiros de 1 ano. Eles serão sem defeito, e a sua oferta de alimentos será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecerei 3/10 para um novilho e 2/10 para um carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10, e um bode para expiação do pecado e para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias o alimento da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova ao Senhor. Segundo as vossas semanas, nenhum trabalho servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. E a sua oferta de alimentos de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um novilho, 2/10 para um carneiro, e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para fazer expiação por vós, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de alimento. Oferecereis, se vos eles sem defeito, com as suas libações.
Números, capítulo de número 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês. No primeiro dia do mês, nenhum trabalho servil fareis. Será para vós dia de sonido de trombetas. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e pela sua oferta de alimento de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de alimento, e os holocaustos contínuos e a sua oferta de alimento, com as suas libações segundo o seu estatuto, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação, e afligirei as vossas almas, e nenhum trabalho fareis. Mas por holocausto, em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e eles serão sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o novilho e 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações, e do holocausto contínuo e da sua oferta de alimento com suas libações. Semelhantemente, aos 15 dias desse 7º mês, tereis santa convocação, e nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos eles sem defeito. E pela sua oferta de alimento de flor de farinha misturada com azeite, 3 décimas para cada um dos 13 novilhos, 2 décimas para cada carneiro entre os 2 carneiros, e 1 décima para cada um dos 14 cordeiros. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de alimentos e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 novilhos, 2 cordeiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, da sua oferta de alimento e das suas libações. E no 3º dia, 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e as suas ofertas de alimentos. E as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimento e da sua libação. E no 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e da sua oferta de alimento, e da sua libação. E no 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, a sua oferta de alimentos e as suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. Um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da oferta de alimento da sua libação. E no 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimento e as suas libações para os bezerros, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de alimentos e da sua libação. E no 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e a sua oferta de alimentos, e as suas libações para os novilhos, para os carneiros, para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto.
e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo da sua oferta de alimento e da sua libação. No 8º dia tereis dia de solenidade, nenhum trabalho servil fareis. E por holocausto em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. A sua oferta de alimentos e as suas libações para o novilho, para o cordeiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo e da sua oferta de alimento e da sua libação. Estas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos e com as vossas ofertas de alimentos e com as vossas libações e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo de número 30. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer um voto ao Senhor, ao fizer juramento, ligando a sua alma com a obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca fará. Também quando uma mulher na sua mocidade, estando ainda na casa de seu pai, fizer voto ao Senhor, com obrigação se liga. E seu pai ouviu o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos. E toda obrigação com que ligou a sua alma será válida. Mas se o pai lhe tolher no dia que tal ouvir, todos os seus votos e suas obrigações com que tiver ligado sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe perdoará, porquanto seu pai lhes tolheu. Se ela for casada e for obrigada a alguns votos, ou a pronunciação dos seus lábios, com que tiver ligado sua alma, e seu marido ouvir e se calar para com ela, no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos. E as suas obrigações com que ligou sua alma serão válidas. Mas se seu marido lhe tolher no dia em que ouvir e anular o seu voto, aqui está obrigada, como também a pronunciação dos seus lábios com que ligou a sua alma, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma, sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido ouvir e se calou para com ela, e não lhe tolheu, todos os seus votos serão válidos, e toda a obrigação com que ligou a sua alma será válida. Porém, se seu marido lhe anulou, no dia em que ouviu tudo quanto saiu dos seus lábios, que é dos seus votos, que é da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhe anulou, e o Senhor lhe perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido o confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirma todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado tem porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhe anular, depois que ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés, entre o marido e a mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade.
Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos. Oremos para que Deus nos dê uma noite de descanso agradável e abençoada. Deus, abençoa, Senhor, a noite desse homem, dessa mulher, que a tua graça os acompanhe durante a jornada de sono, que seja um sono profundo, que seja um sono abençoado, restaurador. Guarda essa família, que o Senhor, ó Pai, se relacione com eles nos sonhos e que eles possam ver e ter um destino glorioso. Que o Senhor os fortaleça, que o dia da manhã seja melhor do que o dia de hoje e que a tua presença, Senhor amado, esteja de contínuo, fazendo-os vencer em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Diga amém, sela comigo esta oração e a nossa próxima lendo a Bíblia diariamente será amanhã a partir do capítulo de número 31. Amém, irmãos? Deus abençoe no nome de Jesus.